É que eu começo a falar e eu começo a esquecer de gravar, né? Ontem eu deveria ter gravado uma aula à noite e esqueci. Eu lembrei no final da aula. A gente tinha combinado de gravar todas as aulas. Mas, pessoal, vamos discutir essa sessão muito importante do capítulo sobre a mercadoria, chamada forma do valor ou a relação de troca. O que o Marx está analisando aí é a relação de troca. Ele apresenta de forma lógica o que a gente poderia considerar uma série de estágios de desenvolvimento histórico das trocas de mercadorias. Ele começa com a troca simples, analisa os elementos constitutivos dessa troca simples e a função que cada mercadoria exerce nessa relação. Depois ele apresenta a troca de uma forma um pouco mais desenvolvida, em que uma mercadoria é trocada por N outras. É o que ele vai chamar de a forma relativa, total ou desenvolvida da mercadoria. O passo seguinte é a simples inversão da forma relativa ou desdobrada da mercadoria, mas é uma inversão que dá origem a uma mudança qualitativa. Por quê? No lugar de uma mercadoria medir o seu valor no conjunto das outras, todas as mercadorias medem o seu valor em uma. Apenas uma mercadoria se transforma no equivalente, ou na mercadoria equivalente. Nessa medida, ela se transforma naquilo que ele chama de o equivalente geral. Quando uma determinada mercadoria, por muito tempo, se torna o equivalente geral, por hábito se torna o equivalente geral, por essa simples razão, essa mercadoria se transforma em dinheiro. Então, o dinheiro é só uma mercadoria, entre outras. Mas é a mercadoria que vai ter a função de equivalente geral das trocas. Nós vamos ver no transcorrer da leitura, e já no final do capítulo ele chama atenção disso para a gente, que a mercadoria que privilegiadamente acaba se transformando no equivalente geral das trocas são os metais. É o ouro, a prata, o cobre, depois ligas metálicas como o bronze. Porque, diz o Marx, os metais vão apresentar características físicas que são adequadas à função de equivalente geral. Porque os metais são resistentes, são homogêneos, eles são divididos em alíquotas homogêneas, eles podem ser fundidos em barras. Então, os metais têm qualidades físicas que acabaram fazendo com que eles se transformassem em várias sociedades no equivalente geral. Eu apresentei aí as várias etapas que o Marx apresenta na sessão. Mas seria interessante a gente começar pela forma simples do valor ou pela troca simples e ver aí nessa relação a função que o Marx chama de relativa do valor e a função de equivalente. Analisando essa
primeira formulação, todo o restante se torna mais simples. Bom, já falei um pouquinho, vamos levantar questões, eventualmente, questões que vocês anotaram no transcorrer da leitura, facilitam a exposição, porque a gente vai diretamente aos problemas que geraram dúvidas ou coisas do gênero. Observem que quando ele fala na troca simples, na relação de uma mercadoria com outra, simplesmente, ele apresenta a mercadoria A como expressando o seu valor no valor de uso da mercadoria B. Então, o valor da mercadoria A vai expressar o seu valor na mercadoria B, tornando mais precisa a formulação. A mercadoria A vai expressar a grandeza do seu valor em uma certa quantidade da mercadoria B. Por exemplo, 10 metros de chita são iguais a... Ele usa aí o casaco, né? O paletó, a um paletó. Fala, Ramiro. Interessante, na verdade, na versão que eu li, ele comenta do casaco de linho, né? Que o casaco produzido com linho, ele obviamente ele vai custar muito mais do que só a quantia necessária de linho para a produção dele. Veja, ele não está dizendo aí que o casaco é feito de linho. Ele está comparando duas mercadorias diferentes, qualitativamente diferentes. Ele poderia estar comparando trigo e ferro. Ele poderia estar comparando celular e saco de arroz. Aí não importa quais sejam as mercadorias que estão sendo trocadas. O que importa é que sejam mercadorias diferentes. Veja o que o Marx fala: uma mercadoria não pode medir o seu valor nela mesma. Eu não posso dizer 2 sacos de arroz são iguais a 2 sacos de arroz. O que eu estou apresentando aí é só uma quantidade de arroz. Essa parece uma formulação despretensiosa, mas que vai adquirir logo à frente importância quando ele analisa o dinheiro. De qualquer modo, não importa a mercadoria, não importa quais sejam as mercadorias. Ele usa exemplos de mercadorias que tinham uma certa circulação na época. O linho, hoje, é um tecido nobre, fala em camisa de linho, etc. Mas o linho era uma fibra que, à época, era usada para fazer sacaria também. Tecidos grossos, etc. Não era uma fibra utilizada exclusivamente, como hoje, para tecidos finos. Então, não importam aí as quantidades, elas podem ser hipotéticas. Ele imagina a troca entre duas quantidades equivalentes de mercadorias diferentes. Então, vamos supor 10 metros de linho. Vamos deixar as medidas da época para o livro, porque elas só complicam. É melhor a gente usar medidas da atualidade. Então, 10 metros de linho
são iguais a um paletó. Em alemão, paletó é o rock, né? Então, é a questão do rock que o Marx fica falando o tempo todo. É por isso que tem lá a nossa imagenzinha do Marx tocando guitarra. Então, se 10 metros de linho são iguais a um casaco, a um paletó, isso significa que tem tanto trabalho em 10 metros de linho quanto no paletó. Ou seja, isso significa que para a produção de 10 metros de linho, são necessários, em média, são socialmente necessários, vamos supor, 10 horas de trabalho, da mesma forma que para a produção de um paletó. Então, eu equiparar na troca, transformar em equivalentes na troca, 10 metros de linho com um paletó, significa eu equiparar 10 horas de trabalho que estão nos 10 metros de linho com 10 horas de trabalho que estão no paletó. Mas na relação de troca, cada mercadoria vai ter uma função diferente. Os 10 metros de linho vão expressar o seu valor na figura física do paletó, ou seja, no valor de uso do paletó. Então, os 10 metros de linho expressam o seu valor na relação com uma determinada quantidade de paletós, no caso, 1. Então, eu digo, 10 metros de linho valem um paletó. Isso significa que 10 metros de linho demoram tanto tempo de trabalho para serem produzidos quanto um paletó. Como ele está expressando, como eles estão expressando esses 10 metros de linho, o seu valor no paletó, o Marx fala, olha, nós temos aí uma forma relativa do valor. O valor está se manifestando na relação, por meio da relação. Por isso que ele chama de forma relativa do valor. Mas é uma forma relativa simples, porque o linho está expressando o seu valor em apenas uma mercadoria, que é o paletó. O paletó, por sua vez, vai servir nessa relação apenas para expressar o valor do linho. Nessa relação não está expresso o valor do paletó, está expresso o valor do linho. Para eu expressar o valor do paletó, eu tenho que inverter a relação. Eu tenho que apresentar a relação da seguinte forma: um paletó vale 10 metros de linho. Um paletó é igual a 10 metros de linho. Então, aí, as funções de cada uma das mercadorias foram alteradas na medida em que eu alterei a posição delas na troca. Agora, o paletó expressa o seu valor no linho e o linho oferece o seu corpo físico, o seu valor de uso, aquilo que o Marx chama a sua forma natural, para expressar o valor do paletó. O paletó apresenta na relação a sua forma relativa de valor, ou apresenta o seu valor em forma relativa, e o linho
apresenta-se nessa relação como o equivalente do paletó. Então, vejam que o Marx desdobra a relação de troca em duas funções, que vão ser importantes para o desenvolvimento da análise que ele faz do dinheiro. A função de forma relativa do valor e a função de equivalente do valor. Só que na relação individual, nós temos apenas uma mercadoria sendo trocada por outra mercadoria. O desenvolvimento das trocas cria situações em que uma mercadoria pode ser trocada por várias outras. O Marx exemplifica com a situação histórica de povos, por exemplo, que criavam gado e trocavam o gado por várias outras mercadorias com outras comunidades. Então, era o gado sendo trocado por N outras mercadorias. Era uma mercadoria sendo trocada por outras. Várias outras. Nessa situação, nós não temos uma mercadoria expressando o seu valor em apenas uma outra mercadoria. E nem uma mercadoria servindo de equivalente para apenas uma outra mercadoria. Nós temos uma mercadoria expressando o seu valor em N outras mercadorias. É isso que o Marx chama de forma relativa total ou desdobrada, quando uma mercadoria expressa o seu valor em todas as outras. Mas é o paletó expressando o seu valor em tal quantidade de trigo, em tal quantidade de ferro, em tal quantidade de linho, em tal quantidade de etc. Chá também, ele usa esse termo, esse Hein? exemplo. Chá, ele usa o exemplo do chá também. Ele usa muito chá, o café. Ele vai usar o exemplo dos pães de açúcar, que era a forma como o Brasil exportava açúcar antes de ensacar, né? O pão de açúcar realmente era um cone de açúcar semelhante àquele morro do Rio. Quer dizer, o nome daquele morro do Rio não tem aqui, não é gratuito. Fala, Gustavo. Ah, pelo que a gente tinha entendido dessa parte dos pães de açúcar, é como o peso também é uma forma de medir, né? O valor. Exatamente. Aí, no caso, ele está fazendo uma analogia. Quando você mede o peso de qualquer mercadoria em determinados pesos de ferro cujo peso foi pré-determinado. É toda a balança de pesar porco. Tem aqueles pezinhos, né? O de pesar sacaria. Você põe os 2 sacos de arroz em cima da balança, você não sabe quanto pesam os 2 sacos de arroz. E aí você vai pondo os pezinhos na balança, um pedaço tem 1 quilo, o outro tem meio quilo, o outro tem... E aí você vai somando os pedaços de ferro padronizados até que a balança se equilibra. Quando a balança se equilibra, nós temos aí o peso do arroz. Eu, quando dou esse exemplo, eu me lembro das nossas viagens lá de Roraima para Georgetown, que a gente ia pegar um avião lá em Le Thème, que era a cidadezinha da fronteira, e para entrar no avião a gente tinha que se pesar numa balança igual.
que o pessoal pesava a bagagem e pesava os passageiros, que era um aviãozinho pequeno. Aí todo mundo tinha que subir na balança e a funcionária do aeroporto, uma tal de dona, ela ia pondo os pezinhos na balança. Mas aí, Gustavo, ele fala, a analogia termina por aí, porque o valor não é um corpo físico, o valor é uma relação social. No caso do peso, são dois objetos pesados, são dois objetos físicos, o arroz e os pesos. Mas a comparação mostra muito bem como a mercadoria equivalente mede o valor da mercadoria cujo valor nós queremos medir. Na forma relativa desdobrada, os 10 metros de linho vão ser medidos em 1 quilo de café, meio quilo de chá, 20 metros de chita, um paletó, por aí vai. O mundo das mercadorias é enorme. Numa edição anterior do nosso debate, eu peguei a cotação do arroz aí em Alegrete, que é uma área produtora, né? A área aí de Uruguaiana, de São Borja e tal, e peguei o preço de um celular médio. Então, eu calculei quantos quilos de arroz eram necessários para comprar um celular. Então, você pega a cotação do saco de 60 quilos, e aí você compara com o preço de um celular. Dá para comparar claramente. Eu me lembro que era um monte de arroz para comprar um celular. O produtor de arroz tem que produzir uma quantidade enorme de arroz para comprar um celular, né? Médio. É o seguinte, no... desculpa, era para levantar a mão antes de... Não precisa levantar a mão, é só intervir. É que, no caso, hoje, tanto no tempo de Marx quanto hoje, tudo tem um valor intrínseco, certo? Mas agora, antigamente, antigas sociedades, elas não tinham um valor intrínseco, sabe? Por exemplo, no Brasil, quer dizer, no Brasil não, né? Bem, no México, tempo dos maias e astecas, eles usavam semente de cacau para realizar trocas. E não tinha um valor tipo, sei lá, vamos ver, uma barra de ouro vale tantas sementes de cacau. Não, ele era pesado na hora e, tipo, ele era avaliado na hora, a qualidade do produto, e daí sim era realizada a troca. Não, mas Ramiro, na teoria do Marx, tudo que é produto do nosso trabalho tem valor. Não, mas daí eu estou dizendo numa realidade totalmente diferente. Não, mesmo em sociedades pré-capitalistas, havendo a relação de troca de mercadorias, nós vamos ter a figura do valor. Fala, Gustavo. Pelo que eu entendi, Leandro, sempre vai ter essa troca, porque, tipo, apesar de ter uma idealização diferente na sociedade, ainda é um consenso social de que aquilo vai valer alguma coisa. Apesar de, tipo, diferente, não ser a forma de troca ser diferente, ali na sociedade vai ter um consenso de quanto vale aquilo, por isso que tem essa troca, né? Mas isso não é propriamente uma convenção. Para o Marx, os agentes da troca, eles fixam o valor das mercadorias por experiência. Porque, é claro, na troca estão sendo trocadas quantidades de trabalho. É possível que, num período inicial de trocas, ou quando se altera a produtividade do trabalho, as relações de valor
as relações de troca possam não ocorrer temporariamente como equivalentes. Mas a repetição da relação de troca acaba por tornar a troca das mercadorias como equivalentes. Hoje, com a generalização não só das relações de troca, mas da informação, por exemplo, sobre a produtividade do trabalho em vários setores, nós temos as cotações, as listas de cotações de preços. Vamos ver logo à frente que o preço é simplesmente o valor expresso em dinheiro. Há uma formulação que o Marx já apresenta nesse capítulo. Então, não se trata de uma combinação. Olha, vamos combinar que um casaco vale 10 metros de linho. Para o Marx, essa é uma relação dada objetivamente que se impõe aos agentes da troca. Se impõe aos agentes da troca pela experiência. Ele fala, é uma consciência, essa da equivalência das mercadorias, que se desenvolve, ele sempre usa a expressão, pelas costas dos agentes do processo. Ou seja, é algo que se desenvolve espontaneamente, sem que os agentes do processo tenham consciência de que isso está ocorrendo. Mas a relação de produtos, para o Marx, é uma relação de quantidade de trabalho, portanto, é uma relação objetivamente dada, independentemente da vontade ou da intenção dos produtores. Agora, é a experiência do dia a dia das trocas que vai fixando a equivalência. É claro que quando você tem trocas muito esporádicas, é praticamente impossível ou quase impossível fixar o valor. Mas quando as relações de troca se tornam mais frequentes, e principalmente quando uma mercadoria se torna o equivalente geral, ou seja, se torna dinheiro, aí se torna relativamente simples medir a equivalência das trocas, porque todas as mercadorias vão medir o seu valor na mercadoria equivalente geral, vão medir o seu valor no dinheiro. O valor do dinheiro não é convencionado, por sua vez, também. O dinheiro é uma mercadoria como qualquer outra. O Marx está analisando aí um contexto em que o dinheiro é fixado nos metais, e os metais são mercadorias como quaisquer outras. Ou seja, são objetos que nós demoramos um determinado tempo de trabalho para produzir. Uma indicação dada pelo próprio Marx aí no transcorrer do livro, de que é o tempo de trabalho que fixa o valor da mercadoria, ocorreu quando os espanhóis começaram a... Só um momentinho, Ramiro. Começaram a explorar prata na América, as minas de Potosí, etc., e eram minas altamente produtivas e se produzia uma quantidade de prata muito maior do que se produzia na Europa, por exemplo. Então, aumentou a produtividade do trabalho da prata e o valor da prata caiu. Quando começou a entrar prata americana na Espanha, o valor da moeda, que era basicamente em prata, caiu. O Marx falou: o primeiro processo inflacionário da história é esse. Quando a prata americana entra na Espanha e faz com que o valor da mercadoria dinheiro caia.
Então, veja, o Marx não está aí falando nem de relações convencionais, e quando ele fala de troca de mercadorias, ele não está falando da sociedade capitalista também. Ele está falando de toda a sociedade em que haja produtores privados, mesmo que seja uma comunidade produtora, que troca o seu produto com os outros. É interessante, por exemplo, fala, Gustavo. Eu não sei se eu tinha entendido, se eu entendi bem, mas é quando o Marx fala também da parte do, acho que é do Aristóteles, né, que ele fala que tem uma troca ali que, que parece que eles não entendem o valor certo daquilo, porque eles não são eles que fazem o trabalho, né, daquilo. É muito interessante essa passagem do trecho, e o Marx está sempre comparando a forma capitalista de produção com formas pré-capitalistas de produção, sem contar que, para eles, o Aristóteles é um gênio. É, ele fala, olha, o Aristóteles foi o primeiro a analisar a relação, a tentar desenvolver o conceito de valor. E a análise do Aristóteles realmente se aproxima da análise feita dos economistas do período capitalista, inclusive o Marx, mas ela para num ponto. Quando Aristóteles fala, olha, as trocas de mercadorias são trocas entre objetos diferentes, mas esses objetos são incomensuráveis, eles são qualitativamente diferentes, então eles não podem ser comparados. Dessa forma, a troca, o valor das mercadorias vai ser convencionado, vai ser uma convenção útil. Mas aí o Marx fala, olha, o Aristóteles, ele não consegue desenvolver uma teoria do valor porque ele vivia numa sociedade escravista. A teoria do valor só pode ser desenvolvida numa sociedade em que a igualdade humana já tem o peso de um preconceito, que já está tão consolidada essa igualdade formal, essa igualdade jurídica, a igualdade dos protagonistas da troca de mercadoria. Porque quando você fala em troca de mercadoria, você está imaginando em pessoas livres e iguais. Está pensando em indivíduos que vão trocar seus produtos. A troca de mercadoria exclui qualquer relação de dependência. Essa é uma característica histórica da troca de mercadoria que se generaliza com o desenvolvimento da economia capitalista, que é uma economia de mercado. Agora, me chama a atenção nesse trecho em que o Marx cita o Aristóteles, é que o Aristóteles compara almofadas com casa. Parece que essas almofadas eram tão caras, ou as casas tão baratas, que dava para trocar almofadas por casas, né? Sim, sim, por isso que eu tinha entendido que para ele, como eles não tinham essa relação do tempo de trabalho, porque quem produzia eram os escravos, para Exatamente. eles tinham um valor meio que igual, entendeu? Claro, claro, exatamente. Essa é a questão, né? A sociedade escravista, impedindo a igualdade jurídica, ou impedindo a própria concepção de indivíduo, como ela se desenvolve na sociedade capitalista, vai impedir que um gênio como Aristóteles. Agora, é claro, o Aristóteles ele desenvolve a análise do seu contexto. Fala, Ramiro.
Pois bem, tinha uma coisa que eu queria falar aqui já faz um tempo, né? Tem uma frase, um momento logo no início do livro que o Marx ele comenta. Cheguei até a anotar porque achei interessante. Se a indústria conseguir transformar carvão em diamante, os diamantes tornarão-se mais baratos do que os tijolos. Exato. E eu concordo plenamente com isso, certo? Só que também tem que avaliar outros pontos, porque por George Simmel, por favor, espero ter pronunciado o nome desse homem certo, tá? É, Ele acredita que o valor do produto não está embasado na funcionalidade dele, mas sim no status que ele te gera, entendeu? Dá um exemplo, sabe? veja, tanto o Weber quanto o Zimmel já são sociólogos, economistas que são muito influenciados pela escola marginalista, que é uma crítica de confronto com a, com a teoria clássica do valor, particularmente com a teoria do Marx, já que eles se confrontavam com o Marx, né? Praticamente são teóricos que dedicam suas vidas a, a criticar o marxismo, ou boa parte das suas vidas intelectuais. Tá. É Mas, um comentário. hein? Pode ter te interrompido. Não, não pode falar. Tá. Esse mês, eu comprei esse livro aqui, ó, O Único Avião do Céu, do Garrett Griffith, certo? Que narra com entrevistas a história do 11 de setembro de 2001, o ataque das Torres Gêmeas, certo? E eu Sim. paguei por ele o incrível valor de R$ 10, porque estava na promoção, certo? E o valor dele varia de 100 a R$ 200, mas daí eu paguei por R$ 10 porque estava na promoção. Mas suponhamos que eu vá lá para os Estados Unidos e consiga um autógrafo do cara, agora esse livro vai ter um valor muito superior, entende? Porque agora aquele autógrafo ele vai gerar um status, entendeu? Ele vai ter um valor maior por causa disso. É, Mas o Marx, ele não está analisando, nesse contexto que nós estamos discutindo, essas variações de preço que podem ocorrer e que não correspondem ao tempo de trabalho. Ele está analisando mercadorias comuns. essa parte é mais na parte do fetiche do mercado, né? Que valorizar. Por exemplo, uma parte do capital, e ele já adianta isso lá no manifesto, ele analisa é, mercadorias que podem ter preço sem ter valor, ou melhor, objetos que podem adquirir no âmbito de uma economia de relações de mercado dominantes, que podem adquirir um preço sem ser produto do trabalho. Por exemplo, a terra, que vai ser muito importante quando ele analisa a renda da terra. Mas no manifesto, ele já antecipa, né, a teoria do valor dele. Ele fala, na sociedade capitalista, muita coisa tem preço sem ser produto do trabalho. Por exemplo, a consciência. É claro que ele está ironizando, né, intelectuais, etc., né? Mas essa questão da transformação do carvão em diamante já ocorreu. Hoje nós já transformamos carvão em diamante. Os diamantes artificiais são transformação de carbono em diamante. Ou seja, aquilo que o Marx imaginava como uma ficção estratosférica lá na metade do século XIX, hoje nós já fazemos. E, claro, o diamante artificial ele tem um valor muito menor do que o diamante encontrado lá na mina, que você demora para encontrar, gasta muito trabalho para encontrar esse diamante. Mas ele está falando aí de mercadorias como saco de arroz, tecido, fio, o algodão produzido na agricultura e etc, etc. Mas eu acho que a análise dele só tangencia. Talvez a análise dele precise ser matizada,
E a questão que o Zimmel levanta pode ser uma questão relevante para esses objetos que adquirem um preço sem ter valor, ou que a simples assinatura de um autor pode transformar um livro que custa R$ 2 no sebo num livro que custa 10 mil. Por exemplo, se você entrar no Wave Books, que é aquele sebo online, lá um exemplar da primeira edição do Capital custa caríssimo. Uma coisa que, pelo seu valor efetivo, né, quando foi produzida. Mas aí entram outros fatores na determinação do preço, que ele vai analisar no livro 3, que diz respeito principalmente às relações entre oferta e procura. Então, se você tem uma mercadoria que não tem igual e tem uma procura relativamente grande, possivelmente o preço dessa mercadoria vai subir para a estratosfera. Você vê que livros como esse, um livro assinado pelo autor, o autor morreu, é um herói, etc., é uma sumidade literária, em geral, ele vai ser vendido por um preço elevado em leilões para colecionadores. Então, é uma demanda muito particular para esse tipo. Fala, Gustavo. Não, eu só ia falar que, tipo, por exemplo, eu assisti o vídeo da Rita Von Hunt, né, que ela fala, por exemplo, que no tempo que o Van Gogh fazia os quadros dele não valiam nada. Depois que ele morreu, aí os quadros dele valem bilhões. Exatamente, quer dizer, o Van Gogh ele nem conseguia vender os quadros dele, né? Eu estava vendo um documentário sobre ele há não muito tempo. Quer dizer, quem reuniu os quadros dele e tentou organizar exposições na Holanda e, a partir daí, dar uma maior visibilidade à obra dele, foi a cunhada dele, a esposa, na época já viúva, do irmão dele. Então, ela, aliás, acho que foi mérito dela, a obra do Van Gogh, ter essa proeminência internacional. Quer dizer, hoje uma obra do Van Gogh vale milhões, né? Quer dizer, obras de pintores que na época eram relativamente desprezados, podem hoje valer muita coisa, né? Mas aquela obra de arte, ela não é reprodutível. Só teve um Van Gogh que pintou aquilo. Claro, hoje com impressoras gráficas bem programadas, a gente consegue pintar um Van Gogh igualzinho. Mas aí já é um Van Gogh fake, né? Já é uma cópia do Van Gogh e outros, Ramiro. Eu ia comentar que eu li um livro que é uma coletânea de diferentes textos que foram escritos pelo Fidel Castro na década de 1980. Tá, que ele é bem velho, tá? Eu achei lá na minha casa, foi meu pai que comprou lá em 1900 e lá vai bola, quando ele era jovem, tá? E eu achei interessante que ele usa como exemplo a produção açucareira lá de Cuba, que neste caso, a produção açucareira é tão massiva, mas tão massiva, que o açúcar chega na Europa quase de graça. Claro, o valor da mercadoria vai corresponder ao tempo de trabalho necessário para a sua produção. Mas, e aí nós temos que acrescentar outros elementos do argumento do Marx que vão aparecendo logo à frente. Ele considera que essa necessidade é dada socialmente. A mercadoria, ela
é produzida para satisfazer uma necessidade social. E não é só a necessidade do indivíduo ou do outro indivíduo, é a necessidade da sociedade como um todo. Vamos supor que a necessidade da sociedade como um todo, quando se fala em necessidade do ponto de vista da teoria do Marx, para ele é necessidade solvente. É a necessidade daquelas pessoas que podem comprar mercadoria ou podem trocar aquela mercadoria por outras equivalentes. Quando, vamos supor que a necessidade solvente da sociedade seja de 10 toneladas de tomate, e os produtores produzem 15 toneladas. 5 toneladas não serão consumidas pela sociedade, porque a sociedade só consegue consumir 10. Nessa situação em que a produção é maior do que a necessidade social, ou seja, a produção é maior do que a procura solvente, a oferta é maior do que a procura solvente, a reação dos produtores vai ser reduzir o preço do tomate para tentar vender o máximo possível. Mas não tem 5 toneladas aí que não vão conseguir vender. E o que vai acontecer possivelmente com essas 5 toneladas é que elas vão ser destruídas. Vamos lembrar que na sociedade capitalista as relações de mercado se desenvolvem de forma espontânea e anárquica. Nenhum produtor sabe de antemão qual é a necessidade da sociedade. O produtor, o empresário capitalista, ele vê que a produção de tomate está dando lucro, então ele vai vender, ele vai produzir. Por exemplo, hoje o preço do café está alto. Todo mundo está plantando café, melhorando o seu plantio, expandindo a produção. O que vai acontecer? Lá na frente, a produção do café vai ser maior do que a necessidade solvente, e aí os preços vão cair, uma parte do café não vai ser vendida, eventualmente tem até que ser destruída. Mas o Marx ainda não está analisando esses contextos globais de troca. Ele está analisando o desenvolvimento da troca de mercadorias até chegar no dinheiro. Ele está fazendo só isso. Então, ele analisa a troca simples, com seus 2 componentes aí, a forma relativa e a forma equivalente do valor, cada uma das mercadorias exercendo um papel nessa relação. Ele analisa a forma relativa desdobrada ou total, quando uma mercadoria afere o seu valor em cada uma das outras mercadorias disponíveis no mercado. E depois ele inverte a relação e analisa o contexto em que todas as mercadorias vão aferir o seu valor em uma só, que se torna o equivalente geral das trocas. Antes da fixação da equivalência geral das trocas no dinheiro, muitas mercadorias tiveram o papel de equivalente geral pelo contexto econômico em que elas se desenvolveram. O escravo foi moeda, o couro foi moeda, conchas... Gado vivo. Hein? Cabeça de gado. Cabeça de gado vivo Exatamente, foi moeda. Não, exato. Até que a moeda, ou melhor, até que, em função de equivalente geral das trocas,
se fixa no metal. Aí o Marx vai dizer logo à frente, devido às propriedades físicas do metal. Por exemplo, os soldados romanos eram pagos, pelo menos parcialmente, em sal. Pessoal, eu dei uma caída aqui, acho que voltou automaticamente. Dessa vez não precisei fazer nenhuma ginástica aqui do meu lado. Então, por exemplo, o gado também não é homogêneo, não dá para partir o gado em alíquotas. Se você cortar o boi, ele morre. O mesmo vale para couro, conchas, etc. Escravos. Mas o metal é uma mercadoria que, pelas suas propriedades físicas, presta-se ao papel de equivalente geral. Por quê? Ele é homogêneo, ele é resistente às intempéries, ele é divisível em partes iguais, ele é fungível em blocos. Fala, Rani. Eu só adicionei um comentário aqui no chat, né, que o senhor comentou das conchas, né, que nesse caso as conchas que eram utilizadas para a troca chamavam-se búzios e eram usadas para a produção de adornos também. Exatamente. É, em geral, é uma mercadoria muito produzida no âmbito de uma comunidade. Pela, que, por sua vez, troca essa mercadoria com várias outras. Aquelas comunidades que estão trocando com essa comunidade que produz gado, as suas diversas mercadorias por gado, estão avaliando as suas diversas mercadorias em gado. De qualquer modo, a análise do Marx tem esse objetivo, é de esclarecer o que ele chama o enigma do dinheiro. Ele fala, olha, o dinheiro é só uma mercadoria entre tantas que adquire historicamente, no âmbito do desenvolvimento das relações de troca, a função de equivalente geral. Então, todas as mercadorias vão medir os seus valores na mercadoria dinheiro. É claro que o Marx aí está falando do metal. Ele não está se referindo ainda a papel moeda, não está se referindo nem poderia à moeda eletrônica. Ele começa a analisar o desenvolvimento do papel moeda, que estava começando a se desenvolver ali no século XIX. Mas não tinha essa generalidade que tem hoje. Na época, muitos bancos privados imprimiam papel moeda, ele chama de notas de banco. Então, era o começo do desenvolvimento da circulação de papel. Agora, a circulação de papel para ele só é um símbolo, é uma ficha que representa uma certa quantidade de metal, uma certa quantidade de ouro. Por exemplo, entre nós circula papel, em várias sociedades circula papel, mas a quantidade de papel moeda que circula representa a quantidade de ouro que nós temos depositado no Tesouro Nacional. Você vê o dólar, ele é lastreado naqueles enormes depósitos de ouro de Fort Knox.
Fort Knox é o tesouro nacional dos Estados Unidos. Uma área com ultra segurança, pouca gente entra, só gente autorizada, porque lá está o ouro que lastreia o dólar. Mas vamos deixar a discussão disso para o capítulo 3, onde o Marx discute especificamente o dinheiro, e fixar nessa função do dinheiro como equivalente geral das trocas. É a mercadoria que historicamente se torna o equivalente geral das trocas. Então, toda mercadoria vai aferir o seu valor nessa única. Aí o Marx diz: é só quando isso ocorre que as mercadorias vão poder efetivamente comparar seus respectivos valores entre si, porque o valor de todas elas está medido numa mercadoria só. Então aí fica fácil trocar trigo por paletó, porque tanto o trigo quanto o paletó têm o seu valor aferido no equivalente geral, que é o dinheiro. Ele também cita nesse capítulo sobre como essas trocas colocam em oposição o trabalho abstrato e o concreto. Essa é uma questão muito importante, Camille, sempre importante no Capital. E foi bom você levantar isso, porque quando ele analisa, por exemplo, a forma relativa do valor e a forma equivalente, na sua relação mais simples, que é a troca individual, ele está usando esses conceitos. Ele fala: o trabalho concreto ou o trabalho útil do alfaiate, na medida em que o paletó tem a função de equivalente da troca, está servindo nessa relação de troca como representante do trabalho humano em geral, do trabalho abstrato. Então, veja, ele fala: o valor de uso do casaco expressa o valor dos 10 metros de linho. O trabalho concreto do alfaiate representa, nessa relação, o trabalho abstrato, ou o trabalho humano geral. Porque, para ele, valor é apenas trabalho humano em determinada quantidade, medida pelo tempo. Ou seja, a relação de troca sempre supõe a transformação de objetos qualitativamente diferentes em objetos que representam essa atividade humana comum, que é o trabalho inespecífico. Não é o trabalho na forma do trabalho do alfaiate, trabalho na forma do trabalho do tecelão. É trabalho humano em geral. Então, quando as mercadorias se comparam na troca, elas estão sendo comparadas como produtos de trabalho humano em geral, não do trabalho do tecelão e do trabalho do alfaiate. Mas, na relação de troca, o Marx mostra como cada função vai expressar um formato do trabalho humano. Por exemplo, os 10 metros de linho, que expressam seu valor no paletó, representam um valor de uso. São 10 metros de linho. Esses 10 metros de linho, enquanto valor de uso, expressam o trabalho do tecelão, que teceu o linho. Agora, o paletó, nessa relação de troca,
ele é só expressão de valor. Embora ele seja um objeto concreto, embora ele seja um valor de uso, nessa relação, ele é apenas expressão de valor. E nessa medida, ele deixa de ser o resultado do trabalho do alfaiate para ser resultado de trabalho humano em geral. O trabalho do alfaiate adquire o formato do trabalho humano geral, passa a representar trabalho humano geral. Então, talvez apareça aí, por isso foi importante você levantar essa questão, a principal formulação do capítulo, em que o Marx diz o seguinte, ó, na relação de troca, as propriedades internas de cada mercadoria, valor de uso e valor, se desdobram, ficando o valor de uso com a primeira e o valor com a segunda. Então, a relação de troca exterioriza em duas mercadorias diferentes os dois componentes de toda mercadoria, valor de uso e valor. Exterioriza, agregando o valor de uso à mercadoria A e o valor de troca, ou melhor, o valor à mercadoria B. De tal forma que, na relação de troca, a mercadoria A é apenas valor de uso e a mercadoria B apenas valor. Na relação de troca, a mercadoria B apenas é o produto do trabalho concreto, do trabalho útil, no caso do trabalho do tecelão, e a mercadoria B é a expressão de trabalho humano genérico, trabalho abstrato. Então, a relação de troca desdobra e exterioriza esses dois elementos componentes de cada mercadoria, que são o valor de uso ou a utilidade e o valor ou a quantidade de trabalho humano abstrato coagulado, cristalizado na mercadoria. Agora, vamos lembrar, quando ele fala em trabalho humano abstrato, ele está falando apenas na expressão de uma relação social. Ele está falando na maneira como se expressa uma relação social. Na relação de troca de mercadoria. É por isso que, na época, acharam muito difícil essa parte do Capital, porque o Marx pega a dialética hegeliana e aplica na análise da forma do valor, na análise da troca de mercadorias. Ele analisa a troca de mercadorias como uma contradição dialética, uma contradição de elementos opostos, como uma unidade de contrários, como uma dialética de contrários. É por isso que, na época, reclamaram muito para ele e tal. Ele tentou reescrever, simplificou ao máximo, escreveu um adendo lá na primeira edição, tanto que no prefácio ele fala, olha, lá eu simplifiquei como um professor primário faria, para todo mundo entender. Isso na cabeça dele, né? Porque continua meio complicado. Ele Pra mim eu mantinha... tinha Fala, ficado. Catire, perdão. Não, desculpa, eu só ia comentar que não tinha ficado bem claro mesmo essa questão pra mim desse trecho do livro até agora. Ele simplesmente está explicitando a relação de troca como uma dialética contraditória. Vamos lembrar que, na Juventude, o Marx faz uma crítica frontal ao Hegel. Por exemplo,
é uma das primeiras, talvez a primeira publicação dele nos anais franco-alemães, chama-se Introdução à Crítica da Filosofia do Direito do Hegel. Lembrar que o Marx era advogado, né? Então a questão do direito está sempre presente na argumentação dele, embora a tese de doutorado dele tenha sido no campo da filosofia. Mas, quando ele estava escrevendo o Capital, quando ele estava fazendo lá os rascunhos e tal, ele relê o Hegel. Ele reestuda o Hegel. E vai usar a linguagem do Hegel, a dialética hegeliana, para articular a exposição que ele faz no Capital, particularmente nessa primeira parte, em que ele está analisando a mercadoria. Existe uma parte dos rascunhos chamados Grundrisse, que é o esboço do Capital. E tem um japonês que analisa os Grundrisse do ponto de vista da influência hegeliana que está presente ali nesses manuscritos do Marx, né? Marx incorpora a linguagem hegeliana para escrever o Capital. E a linguagem do Hegel é uma linguagem que é pesada. Tem textos do Hegel que os maiores intelectuais chegam a reclamar. Tem um livrinho, eu não lembro o nome dele inteiro, mas o cara é especialista em Hegel. O sobrenome é Luft, ele é filho da Lia Luft, aquela escritora. E o Não cara, seria Celso, não eu seria acho, Celso eu acho Pedro que é isso Lupe. mesmo. Ele fez doutorado em Hegel, na Alemanha. O cara entende muito de Hegel e ele tem Ele é, uma. ele é um filólogo. O Celso Pedro Luft, ele é um filólogo. Ele estuda muito a língua portuguesa, a gramática, sabe? Mas ele tem um trabalho sobre Hegel que eu achei extremamente didático. Se eu achar aqui na minha confusão de livros baixados, eu vou compartilhar. Porque quando eu li, eu achei muito didático. Ele consegue pôr numa linguagem didática conceitos. Acessível, É, quer dizer. eu achei ele muito, muito capaz, né, de pegar o Hegel e pôr numa linguagem inteligível. É, eu. Primeiro, quando tipo, tu vai lendo, assim, pra mim tipo, fica confuso, mas aí, tipo, quando tu vai chegando no final, tu começa a compreender o que tu tinha lido antes. Aí fica mais, tipo, claro, tive que ficar lendo, tipo, lendo às vezes o mesmo parágrafo duas vezes pra entender, mas assim, tipo, tu consegue compreender no final tudo o que ele quis expressar. E tem uma vantagem no Capital, Gustavo, que é o fato do Marx ser muito repetitivo. Além das enormes notas de rodapé, essa repetição permanente do argumento dele pode estar ligado ao fato de que no século XIX livro fino não tinha credibilidade nenhuma, tinha que escrever um livro que ficasse de pé. Mas como ele vai repetindo o argumento dele, isso vai facilitando a vida da gente. Agora, às vezes tem frases ininteligíveis, ou por erro tipográfico, ou por um problema de tradução. Por exemplo, eu comprei a nova edição do Capital da UBU, que é uma reedição da, da Abril, daquela tradução da Abril. Eles fizeram um notável melhoramento no texto, inclusive modificando, corrigindo muita coisa. E como ficaram alguns erros que não são visíveis à revisão,
E eu estou, na medida em que está discutindo, eu estou relendo os capítulos, eu estou mandando para eles, eles estão incorporando, e já me disseram lá que numa reimpressão vão pôr todas essas correções. Mas eu, quando leio, por exemplo, você pega a edição da Abril, que eu acho boa, eu acho a melhor das três em português. Mas tem uma frase que você não entende, pode saber que tem um erro. Aí você vê lá na edição original ou compara com outras edições de italiano, francês, espanhol e tal, e aí, invariavelmente, eu encontro o erro. Ou é uma palavra a mais ou a menos, ou é uma expressão que não está bem posta. Aí você corrige e fica bem. Mas também é uma questão nessas primeiras leituras da gente aprender a língua do Marx, né? Fala, Ramiro. Pergunta, essa tua versão da Abril não seria da coleção Obras-Primas? Não, é coleção Os Economistas. Ah, é assim. Essa eu não conheço ainda. Pois é, a tradução está boa. Eu acho que se há uma crítica a ser feita à tradução, é a eventual literalidade, que às vezes a tradução literal dificulta a compreensão. Fala aqui, Anne. Eu ia comentar que, por mais que o senhor já tivesse comentado que ele é repetitivo em algumas partes, esse foi o primeiro trecho que essa repetição me atrapalhou um pouco. Porque no começo eu sentia que eu entendi, no meio eu sentia que eu não entendi nada, e no final eu sentia que eu entendi de novo. Certo. E então, eu acho que eu estava lendo, que nem o Gustavo falou ali, às vezes eu ficava lendo um trecho repetidas vezes e eu não conseguia entender ele. E esse foi o primeiro trecho que eu entendi que talvez se eu fizer uma primeira leitura mais rápida, eu consigo definir o que eu entendi ou não, e aí voltar e reler aquilo que eu não entendi. Achei que foi mais fácil assim. Eu acho que o Capital, como toda obra clássica, né, como toda obra, não podemos considerar o Capital só como uma obra de economia, ele é uma crítica da política, ele é uma obra filosófica e tal. Como toda obra desse porte, demanda mais de uma leitura. Quer dizer, demanda ser estudada, não só uma leitura. Não dá para simplesmente ler o Capital. Por exemplo, eu li o Capital, estava na graduação ainda também, e foi complicado. Eu ficava tempo, né, em determinados trechos, mas eu reparei que, na medida em que eu ia me familiarizando com a linguagem do Marx, a leitura ia se tornando mais tranquila. Que é claro, esse começo é um começo muito abstrato. O próprio Marx fala, olha, na ciência nós temos que aplicar o ditado popular de que no começo tudo é difícil, né? Então você se depara com uma determinada linguagem pela primeira vez, ela tem que ser aprendida. Ramiro. Eu saiba, os autores alemães, principalmente russos do século XIX, eles têm uma linguagem de escrita bem complexa mesmo. Por exemplo, eu fui ler uma vez As Três Irmãs do Tchekov. E olha, eu acho que eu realmente não tenho capacidade cognitiva para entender o que ele queria dizer com aquilo, sabe? Porque muitos desses livros, às vezes eu acho que até duas vezes ainda não é o suficiente para compreender. Embora haja autores, né, principalmente no campo da literatura, em que a linguagem não demanda assim tanto trabalho, né? Por exemplo, você pega o Dostoiévski, por exemplo, ou o Gogol. Tem um texto do Gogol chamado Almas Mortas. É um livro que a gente ri a beça com ele. Eu pelo menos, ri muito, porque é um cara que, naquela fase da decadência da nobreza russa, ele quer adquirir título de nobreza
para entrar nos círculos mais elevados da sociedade. E ele sabia que os cartórios russos, em geral, não davam baixa no registro dos servos que morriam. E para a pessoa ter título de nobreza, ela tinha que comprovar que tinha determinados servos registrados no nome dela. Então ele começa a percorrer os cartórios para comprar esses registros de servos que já tinham morrido, para pôr no nome dele e adquirir o título de nobreza, né? O Capote. O Capote é um conto terrível, né? Porque é um funcionário público assim de baixíssimo salário que vive em pobreza, morava numa pensão e ele tinha lá um capote todo esfarrapado, né? E ele não tinha dinheiro para comprar um novo. E ele junta o dinheiro para comprar um novo e consegue comprar um capote novo. Aí ele chega na repartição todo orgulhoso, né? Com aquele capote novo, esnobando. Mas aí, quando ele volta para casa, ele está atravessando uma ponte e ele é assaltado e roubam o capote dele. E além de perder o capote, ele pega uma pneumonia e morre, né? Tem um conto do Dostoiévski que eu li numa tradução intitulada Transe Difícil. Mas é assim, é um alto funcionário que conhece os funcionários da parte de baixo da hierarquia, e esse alto funcionário ele está jogando com os amigos e tal, e ele vai para casa a pé. Eu não me lembro exatamente de como, e ele passa numa casa que tem uma festa, e a festa é a festa de casamento de um dos funcionários mais humildes da repartição dele. E aí esse funcionário o vê e o convida, né, para a festa. E aí aquele constrangimento, né? O cara é um nobre lá do alto da esfera social e política russa, e aí ele entra naquela casa humilde, né, num casamento ali. E aí o Dostoiévski descreve o comportamento das pessoas, né? Ninguém sabia como agir, nem ele. O que chama essa obra? Eu li com o nome de Um Transe Difícil, mas aí eu ganhei. Só um momentinho, eu acho que eu. Eu não vou encontrar agora, mas eu ganhei inclusive eu ganhei da minha neta, num amigo secreto de Natal. Aí quando eu comecei a ler, eu vi que era esse texto do Dostoiévski chamado um Transe Difícil. É muito divertido. Por outro lado, tem textos que se lê, para Crime e Castigo, eu li na adolescência, eu fiquei sem dormir dias, né? Porque é um negócio horripilante, né? Para quem lê pela primeira vez, assim, né? Bom, pessoal, não sei, eu acho que nós já demos uma boa discutida na estrutura do capítulo. Na semana que vem, nós vamos discutir um elemento que é muito importante no raciocínio do Marx também, que é o fetichismo da mercadoria. É a mercadoria como fetiche. Vamos lembrar que a palavra fetiche deriva de uma palavra portuguesa, que é feitiço.
Então, Marx vai tentar mostrar por que, na economia de mercado, parece que as mercadorias têm vida própria. E por que as nossas relações sociais, na medida em que se tornam relações mediatizadas pela troca de mercadorias, se tornam relações reificadas ou coisificadas. Mas vamos deixar isso para a próxima sexta, que é logo ali. Mais alguém teria mais alguma questão que ficou aí anotada e tal? É a hora da gente discutir. Mas eu acho interessante a gente ler a literatura russa, não? Turgenev, Tolstói, Gorky, né? Tem uma obra importante. Então tá, pessoal. Vamos ficar por aqui hoje. Nos vemos na próxima sexta. Falou, tchau, tchau, pessoal. Até mais. Tchau, bom fim de semana. Para vocês também. Tchau. Tchau, até mais.